Louvado seja Deus, glória a Deus. Há poucos dias, irmãos, enfrentei uma enfermidade, orei, fui ungido com óleo e nada dela retroceder, né? E eu clamei a Deus para que me curasse, me livrasse dessa enfermidade. E olha só, irmãos, a maneira que Deus nos responde. Às vezes, ora a Deus e pede, Senhor, me cura, me livra dessa doença, dessa gripe, dessa enfermidade. E Deus permitiu de eu passar uma grande frustração, né? Uma decepção furiosa, uma frustração muito forte. Mas aquilo me revoltou e aquela revolta que surgiu, né, foi canalizada contra essa enfermidade. E através dessa revolta, dessa luta, dessa adrenalina que foi liberada, né? Mas também eu pude lutar e pude vencer essa enfermidade. A Bíblia diz aqui em Marcos 3, 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. É muito comum no culto, né? Nós orar amarrando o valente e o espírito contrário. É uma das estratégias, né? Tem demônios que não funciona amarrar, tem que queimar mesmo, né? Tem demônios mais fortes, principados, potestades, ou enfim, tem várias castas de demônio, né? Se tu amarrar não vai funcionar, tem que mandar fogo, né? E aí o fogo do poder de Deus queima ele vai embora. Uma vez, uma pessoa lançou uma maldição contra um dos nossos filhos por causa de uma garrafinha d'água, uma besteira. Daí o nosso filho começou a definhar, começou a secar, começou a morrer. E comia comida de cachorro, ficou totalmente transtornado. E eu, num dia de fiscalização, saí e entrei num local onde a pessoa responsável tinha feito um trabalho muito forte. Ele tinha entrado de férias, voltou e não se achava ali, fez um trabalho muito forte. Eu entrei naquele recinto, parecia uma caverna. Era um recinto pequeno, mas parecia que não tinha fim. Eu entrei ali, de repente uma voz me disse para sair depressa, e eu saí. Cheguei em casa e não tinha forças para nada. Terminei ficando 3 dias sem disposição, sem força, sem energia, totalmente sugado. Mas antes de ficar esses 3 dias, me deu uma indignação tão forte, veio um poder do céu tão forte. Eu clamei a Deus com toda a força da minha alma. E eu vi o rosto desse nosso filho, o rostinho dele dentro de um vaso sanitário aqui de casa, coberto por um plástico totalmente enrugado. E naquela força que me veio, eu tirei ele daquela situação e resgatei a alma dele. Mas foi necessário uma grande batalha, uma grande luta para poder ter força reativa para tirar aquela criança dali. Então, irmãos, não se surpreenda se nessa guerra, Efésios 6,10 fala da armadura de Deus, uma das armas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a espada é agressiva, né? Nós enfrentamos um inimigo agressivo e ousado. Ele tentou, o próprio Senhor Jesus no deserto, ele quis ser adorado pelo Senhor. E o Senhor disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então veja que o inimigo ele é desaforado. Muitas vezes Deus precisa nos usar, não contra os irmãos, contra o ser humano, a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os demônios de forma agressiva. Outra vez se instalou uma luta, eu era novo convertido, uma luta muito grande. E terça-feira era o culto de ensino. Na noite de segunda para terça eu não consegui dormir. Eu orei a noite inteira, irmãos. Para encurtar a história, eu ia deitar um pouco, estava cansado, uma mão, literalmente, uma mão muito grande, vinha e me jogava para fora da cama. Eu orava mais uns minutos e dormia de novo, acordava, ia deitar, a mão jogava de novo. Passei a noite assim. No outro dia jejuei. De noite, na terça de noite, quando cheguei no culto, o pastor, eu era novo convertido, o pastor me chamou para um lado e disse, tem uma luta muito grande. Veio um pessoal aí contrário à igreja, estão... E vieram, uma turma muito grande, sentou no fundo da igreja, o rosto fechado, semblante fechado, dá para ver que eles estavam muito furiosos. E eu, no final do culto, o pastor sempre fazia um círculo e orava.
E no final daquele círculo, uma daquelas pessoas se levantou e começou a profetizar e botar o dedo em riste, o dedo na cara de cada um, falando palavras esquisitas, uma coisa muito esquisita. Eu me planejei reagir na carne, né? Eu era novo convertido, mas de repente senti uma autoridade, um poder. Aquela oração que eu orei toda noite gerou um poder no mundo espiritual. Eu só senti que desceu aquele calor. E eu comecei a gritar e fazer com a mão assim como se fosse uma espada e dizer: anjos poderosos, desçam aqui, corta os laços e despedaça todos os laços malignos, irmãos do céu. Conforme a minha mão descia em forma de uma espada, aquela pessoa que estava supostamente profetizando começou a ficar toda desquartejada e não conseguiu no final nem dizer adeus. Uma mão segurava a outra para poder dizer adeus e foi embora. Então veja que muitas vezes nós precisamos reagir a esse adversário terrível, aguerrido. Mas o Senhor é mais poderoso. Eliseu já disse: mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso, amado irmão, creia no Senhor, ore, busque a Deus, busque. Vai gerar uma virtude, um poder que na hora que tu precisar, tu vai ter para usar. Louvado seja Deus. Por isso que diz aqui, né? Não tem como entrar na casa, tirar os bens, se primeiro não amarrar o valente. O Senhor Jesus foi valente o ministério inteiro dele. Expulsou demônios, enfrentou os fariseus, escribas, enfrentou Pilatos, tudo na palavra. Enfrentou Satanás no deserto, jejuando 40 dias, 40 noites, enfrentou Pôncio Pilatos, enfrentou Herodes, enfrentou... Irmãos, foi uma batalha, a vida de Jesus Cristo. E nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Cristo é o nosso exemplo maior. Então lute, peça força para o Senhor e lute. Quantos que estão lavando as redes, guardando a espada? Não é tempo, irmãos, é tempo de lutar. Mas não contra o irmão, contra a irmã, lute contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cada culto bem sucedido, demônios são aprisionados. Por isso não fique em casa, venha adorar a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos nessa hora sobre esta palavra, aqui sobre esse testemunho aqui meditado, pregado, anunciado. Querido eterno Deus, venha despertar vidas que estão se acomodando. Desperta-se pelo poder da palavra. Ó Deus, poder, não permita que saiam da luta, que saiam da batalha. Ó Deus excelso, Deus poderoso, mas dá vitória ao teu povo, querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.